chamado Tricolor, a sua voz. Salve nação tricolor, sejam todos bem-vindos a esse canal chamado Tricolor para mais um vídeo pós-jogo entre Red Bull Bragantino e São Paulo Futebol Clube. Eu já de antemão quero pedir desculpa às pessoas que já me conhecem, àqueles que já estão inscritos, que aguardavam vídeos meus nesses últimos dias. Como vocês devem estar observando, eu estou um pouco sem voz, porque afinal de contas aqui é um canal de torcedor. E no último jogo, ou melhor, no primeiro jogo entre São Paulo e Palmeiras, não teve como, gente. Torcedor é torcedor. Torcedor que apoia, que incentiva, que tenta empurrar o time, acaba ficando sem voz mesmo, né? Não pensamos muito nas consequências, mas é isso aí, rapaziada. Aqui estou, mesmo ainda não 100%, mas estou aqui para falar sobre esse pós-jogo de hoje. Bem, eu quero fazer a minha análise hoje, os meus comentários hoje a respeito desse jogo entre Red Bull e São Paulo, a partir de um conceito, aquele conceito do copo meio cheio, copo meio vazio. Tem muitas pessoas que preferem olhar o copo meio vazio e aí tecer algumas críticas e alguns comentários em cima do lado meio vazio. Eu prefiro olhar para o copo meio cheio e eu quero explicar para vocês o porquê. Porque apesar do Bragantino, que estava jogando dentro da sua casa, ao lado da sua torcida, dentro do seu campo, e jogou pressionando o São Paulo o tempo todo, fazendo com que o São Paulo se mantivesse no seu campo e o Bragantino sempre pressionando o São Paulo a andar para trás, recuar, fazendo marcação pressão alta, uma estratégia muito bem adotada pelo Bragantino, um time que vem de bons resultados recentemente, se não me engano são 3 vitórias, um time que bateu dentro dos seus domínios, bateu o Flamengo. O São Paulo, na minha opinião, uma coisa que eu gostaria de ressaltar muito é que o São Paulo resistiu à pressão. Afinal de contas, são vários jogadores ali que não se conhecem jogando, né? E eles não conhecem aquilo que o Dorival bate muito nessa tecla, a questão de quanto mais repetição, o jogador começa a conhecer a questão da movimentação, do passe, aonde o jogador gosta que faça, o seu companheiro gosta que faça o melhor passe, a questão de mobilidade, movimentação dentro de campo, todas essas questões pesam e pesam muito dentro de uma partida de futebol. Então, por isso, eu vejo essa resistência que o São Paulo conseguiu oferecer diante desse Bragantino que estava jogando dentro dos seus domínios e manteve o 0-0. O São Paulo parece que optou num determinado momento, não sei se foi estratégia iniciada pelo Dorival Júnior de jogar no contra-ataque, mas o fato é que o São Paulo ficou pressionado, mas conseguiu resistir a essa pressão. Isso para mim é um ponto positivo. Segundo ponto que eu gostaria de ressaltar é o seguinte, rapaziada, esse elenco é um elenco que foi montado por jogadores cuja característica deles não é a questão técnica. Não são jogadores habilidosíssimos, não são jogadores extremamente técnicos. São jogadores que foram montados, o elenco, se você lembrar da era Rogério Ceni, na virada de temporada, eles falavam bastante, batiam bastante nessa tecla, que possam pelo menos competir dentro de campo. A característica principal desse time atual do São Paulo foi montado um time para poder competir. Não foi montado um time cujo as características técnicas dos jogadores se sobressaiam. Então é natural que a gente veja, por exemplo, como aconteceu no jogo de hoje, o São Paulo mesmo pressionado no seu campo, o São Paulo ainda conseguiu alguns momentos de contra-ataque,
momentos de poder ir ao campo adversário, e o São Paulo em 2 ou 4 momentos da partida poderia sim ter aberto o placar e ter definido essa vitória para o lado do São Paulo. Mas como o São Paulo não é um time cuja característica seja a parte técnica, que foi priorizada na montagem do elenco, a parte técnica, justamente quando o São Paulo chegar no terço final, é aí onde o São Paulo encontra dificuldade, rapaziada. Justamente no terço final, que é o gol adversário. Eles vão encontrar dificuldade. E hoje nós vimos com um time totalmente reserva, o São Paulo que teve de 2 a 4 oportunidades que poderia matar o jogo, mas por não ter essa característica, essa habilidade um pouco fora do contexto, acaba pecando na finalização, na tomada de decisão, e realmente é aí onde o São Paulo esbarra em resultados onde poderia sim ter levado a vitória. Então, a característica desse time, ela faz com que o time, infelizmente, ele não consiga obter os resultados que muitas vezes nós gostaríamos que o São Paulo tivesse. Porém, o São Paulo, ele trouxe algumas coisas para nós nesse jogo hoje que eu achei de fundamental importância. Dentre elas, por exemplo, eu mencionei a resistência. Agora gostaria de mencionar o destaque individual, por exemplo, como o Matheus Belém, que foi chamado às pressas da base por causa das questões tanto de lesões quanto de preservação de algumas peças titulares do time, visando já o confronto desta próxima quinta-feira contra o Palmeiras pela Copa do Brasil, lá no Allianz Parque. O Matheus Belém foi chamado às pressas e foi destaque da partida. Isso já mostra como o São Paulo foi pressionado. Quando o goleiro ou zagueiros se tornam destaques, é porque o time acabou sendo muito pressionado. Foi necessário que esses jogadores nessas posições eles se destacassem para que o resultado fosse favorável para o seu time. Então, o 0-0 eu não vejo não vejo como um péssimo resultado. Gostaria de ouvir a opinião de vocês, porque, sinceramente, o 0-0, nas condições que nós vimos, com todos esses elementos, Red Bull Bragantino, o campo, a torcida adversária e, principalmente, a questão de ser um time totalmente reserva, com características, como eu mencionei anteriormente, de ser um time competitivo, porém um time de raça, porém não é um time que a qualidade técnica se destaque. Realmente eu acho que o 0-0 nesse momento, visando a Copa do Brasil, eu acho que foi de fundamental importância. Gostaríamos sim de uma vitória, mas eu vejo que o São Paulo ainda tem por onde crescer. E aí o outro elemento que eu gostaria de destacar bastante é Dorival Júnior. Dorival Júnior tem adotado uma estratégia muito interessante que eu acho a mais adequada para o atual momento do São Paulo Futebol Clube. Qual estratégia é essa? Não dar o protagonismo ao departamento médico. Não deixar que o departamento médico seja o protagonista. É claro que acontecem lesões, vão surgir lesões que são inevitáveis, porque futebol é um jogo de contato e isso vai acontecer. Porém, o rodízio do elenco, a troca de jogadores, ela faz com que realmente a preservação de que possíveis lesões musculares aconteçam, ela realmente é uma estratégia, ao meu ver, uma estratégia muito boa, que também reflete na questão dos jogadores se sentirem importantes dentro do elenco, saberem que a qualquer momento vão ser acionados pelo treinador e vão ter a oportunidade de corresponder. Mas aí, dentro dessa característica, agora gostaria de pontuar numa coisa. Nós temos o Luan e nós temos o Mendes. Hoje o Mendes teve a sua oportunidade, talvez num outro momento o Luan terá a sua oportunidade. É preciso que esses jogadores melhorem cada vez mais a sua condição, se querem jogar dentro do São Paulo Futebol Clube. Não tem como esses jogadores não corresponder, mesmo por falta de oportunidades, que não têm sido tantas, não tem como esses jogadores jogarem tão baixo daquilo que nós já vimos eles jogar. Então o que a gente espera é que esses jogadores que não estão jogando tão frequentemente não desanimem, porque o elenco do São Paulo precisa estar inteiramente motivado
para todos os confrontos que vierem até o final da temporada. Dessa vez nós não queremos deixar escapar a Copa do Brasil, dessa vez nós não queremos deixar escapar a Sul-Americana e não queremos lutar contra rebaixamento, e porque chega desse negócio de que time grande, títulos como esse, time grande não cai, chega, no São Paulo não cabe mais. São Paulo não pode viver dessa história de que time grande não cai. Nós precisamos então de todo o elenco motivado, querendo jogar, querendo mostrar o seu futebol e assim que tiver a oportunidade, fazer um bom jogo, desempenhar e no mínimo raça, garra dentro do jogo, para que a gente possa continuar competindo em todas as frentes, nos 2 campeonatos, nas 2 Copas e também no Campeonato Brasileiro. Eu gostaria de parabenizar, então, aos jogadores do jogo de hoje, justamente por conseguirem manter esse resultado. Foi de fundamental importância para dar uma tranquilidade visando o confronto de quinta-feira. Quinta-feira vai ser fundamental. E essa estratégia do Dorival Júnior tem muito a ver com quinta-feira. A utilização desses jogadores tem muito a ver com quinta-feira. Assim como foi o canto da torcida dizendo quinta-feira, é esse o espírito, é esse o sentimento, sem abdicar de nenhum outro campeonato. Todos os jogadores são importantes, todos os jogadores são importantes. Então que o São Paulo possa ter consciência de que nós precisamos entrar em todos os jogos com a mentalidade de vencer, independente de quem entre. E aí eu quero deixar a minha visão para vocês. Independente de quem entre quinta-feira ou nos demais jogos, nós temos que apoiar o técnico Dorival Júnior. Porque esse foi um elenco que foi montado para o técnico passado, não foi montado para ele. Pelo contrário, jogadores que poderiam vir para o São Paulo, nomes que toda hora são ventilados aí, nomes como Quinteiro, que já foi ventilado, né? Nomes como Salazar, Rodrigo Salazar, Marinho e tantos outros, né, que poderiam já ter vindo e reforçado o São Paulo, não vieram até agora. Então nós precisamos que todos os jogadores vistam a camisa, porque esse elenco não foi montado por Dorival, e o Dorival está fazendo um excelente trabalho, um ótimo trabalho. Nós estamos e precisamos estar fechados com o Dorival Júnior para nós vermos que o São Paulo pode continuar brigando por todos os campeonatos. Se vier uma eliminação quinta-feira, mas o pessoal jogando com garra, com honra, com vontade, jogando, indo para cima, tá tudo certo, faz parte do futebol e nós temos consciência da limitação do nosso elenco. Porém, nós não vamos permitir em hipótese alguma e não vamos passar a mão na cabeça de ninguém em caso de uma derrota na quinta-feira, de uma eliminação na quinta-feira, por falta de empenho, de garra, de dedicação e de jogar com a alma. Então estamos fechados com o Dorival Júnior, vamos apoiar o Dorival Júnior, porque não vieram ainda reforços, estão alguns jogadores que estão retornando do departamento médico, mas ainda vão levar tempo. O Alexandre Pato, nós já vimos que ele tem qualidade de sobra, ele vai se destacar tecnicamente nesse time e isso vai ajudar muito o time, vai ajudar muito o Caleri ali na frente, porque o Alexandre Pato ele é realmente diferenciado. Realmente diferenciado. Ele reunindo todas as condições necessárias para estar em jogo grande e para ajudar o São Paulo, com certeza os resultados virão. Então muita calma com o Alexandre Pato, mas ele vai reforçar o elenco, ele já está reforçando o elenco, os jogadores que estão vindo do departamento médico vão reforçar o elenco, e isso é muito bom para o São Paulo. Daí eu vejo, se não vieram contratações de fora, o nosso maior reforço está dentro de casa. Dentro de casa. E a prova disso foi aí, o Belém. Os nossos reforços já estão dentro de casa. Então a torcida precisa despertar e acordar para essa questão de ficar pedindo jogadores A, B, C ou qualquer outro. Precisamos? Precisamos. Porém, o nosso maior reforço está dentro de casa. Nós temos um excelente técnico, precisamos melhorar o departamento médico, precisamos melhorar a gestão e os jogadores estão completamente comprometidos com o técnico Dorival Júnior. Esse foi mais um vídeo de pós-jogo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, faça a sua inscrição, deixe o seu like, deixe também o seu comentário, eu quero saber a sua opinião sobre qual foi a sua visão a respeito desse jogo. Tamo junto, rapaziada, e quinta-feira
Vamos para cima, porque aqui é São Paulo Futebol Clube. Tamo junto, galera, e junto nós vamos salvar o São Paulo Futebol Clube. Tamo junto, é nóis.